Graças a Deus por nos colocar aqui, mais uma vez juntos, e juntos aprenderemos mais uma façanha da nossa existência aqui chamado vida. Um tempo marcado por aflições. É isso mesmo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Vamos para alguns textos bíblicos, os quais nos ensinarão muito sobre este assunto, apesar de que muitos de nós não temos nos preocupado com esta questão e o tempo vai passando e muitos têm sido surpreendidos com o fim da vida. As aflições, segundo a Bíblia Sagrada, são as marcas do nosso tempo, porque também foi as marcas que marcaram de maneira profunda, visível e duradoura a vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando esteve aqui, ele deixou registrado para nós, através do apóstolo João, um texto interessante. João, capítulo 16, versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele nos avisou. As aflições não nos pegam de surpresa quando nós olhamos a palavra de Deus, examinamos a palavra de Deus, nós veremos que elas fazem parte da nossa vida e não somente fazem parte da nossa vida, como também fez de maneira muito evidente parte da vida do Senhor Jesus Cristo. E ele nos avisou sobre essa questão. Repito o texto de João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse ele, eu venci o mundo. Portanto, eis aqui uma grande esperança na pessoa de Jesus, por sermos vencedores das aflições, porque ele também venceu. E nele somos mais do que vencedores, de acordo com Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Isaías, o profeta do Senhor, foi um homem levantado por Deus 700 anos antes de Jesus vir ao mundo para falar sobre ou profetizar sobre as aflições que o Senhor Jesus passaria aqui neste mundo. Capítulo 53, versículo 7 da sua profecia, o profeta escreveu o seguinte: ele, Jesus, foi oprimido e afligido, como um cordeiro que é levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Os sofrimentos de Jesus, as aflições de Jesus, já estava marcado por Deus como fazendo parte da vida de Jesus aqui neste mundo. Por isso Deus levanta o profeta para falar sobre aqueles momentos angustiantes, aqueles momentos opressores da vida do Senhor Jesus. Imagine comigo quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, conduzido pelos soldados ao lugar chamado a Caveira. Colocam sobre ele uma cruz que machucava bastante o seu corpo e batiam nele com chicote romano, aquele chicote cujas pontas havia chumbo ou ferro para tirar a pele e a carne ao mesmo tempo. Foi um sofrimento fora de cogitação, fora de comparação. Não podemos compreender quão grande foi o sofrimento de Jesus. Chegando ao lugar chamado a Caveira, ali o colocaram sobre uma cruz. Antes colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cortando o couro cabeludo da sua cabeça. Esbofetearam o rosto do Senhor Jesus. O profeta Isaías profetizou dizendo: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, de quem nós, olhando para ele, não víamos nenhuma beleza para que o desejássemos. Ele falava sobre essas aflições, estas angústias,
e estas opressões pelas quais Jesus passou aqui neste mundo. Finalmente ele foi cravado numa cruz. Os pés, as mãos, foi mobilizado e colocado no alto, bem no alto, na cruz do centro, onde era muito visível e todos passando ali meneavam a cabeça, blasfemavam dele e a multidão dizia: salva-te a ti mesmo e a nós também. Existe aflição pior que esta? Eu acho que não. Jesus estava cumprindo aquilo que o profeta Isaías profetizara 700 anos atrás. Finalmente, a Bíblia diz que ele falou na última hora: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. E tendo dito isto, entregou o espírito ao Pai. Portanto, Jesus é o símbolo perfeito das nossas aflições. Tudo aquilo que nós passamos, Jesus passou. Tudo aquilo que experimentamos aqui neste mundo, Jesus também o experimentou, a fim de que pudesse socorrer a nós que passamos também por momentos angustiantes, muito embora nem pode se comparar com a angústia, com o sofrimento e com a opressão e aflição que Jesus passou aqui. Vamos ver o que Paulo, o apóstolo, escreveu sobre esta questão. Paulo declarou no capítulo 1 da sua primeira carta de Paulo dele aos Coríntios, no versículo 5, ele diz que as aflições de Cristo são abundantes em nós. As aflições de Cristo são abundantes em nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. No capítulo 1, verso 24 da carta escrita aos Colossenses, Paulo afirma mais uma vez, dizendo que somos participantes das aflições de Cristo, ou seja, verso 7 do capítulo 5, do capítulo 1 ainda de 1 Coríntios. Ele afirma dizendo: somos participantes das aflições de Cristo. Agora sim, Colossenses capítulo 1, verso 24, ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo passou por momentos de aflições e ele considerava que os momentos de aflições eram apenas cumprindo o restinho daquilo que sobrou das aflições de Cristo, para que nós pudéssemos também sermos aperfeiçoados como Jesus o foi. Pedro fala também sobre este assunto. No capítulo 4, verso 13 da sua primeira epístola, ele escreveu: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis com ele. Esta era a convicção do apóstolo Paulo também, quando ele escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Finalmente, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos dá uma luz e uma esperança tão grande. Capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer para nós: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não pode ser comparada ou não pode se comparar com a glória que se há de revelar em nós no tempo futuro. Paulo tinha uma grande esperança de, após as aflições, ser tudo isso recompensado por causa da glória de Deus em Cristo Jesus. Por isso, a gente alegra pelo fato de saber que Jesus foi recompensado. Você imagina comigo, Jesus morre numa sexta-feira, colocaram Jesus no túmulo, as esperanças se foram, o sofrimento de Jesus cessou naquele momento, no seu corpo, na sua carne, durante o tempo da sua vida, termina naquela sexta-feira às 3 horas da tarde.
E a Bíblia Sagrada diz que ele na sepultura era apenas agora um defunto, como qualquer um outro que fora colocado ali. Ao terceiro dia, isso é, no domingo de manhã cedo, as mulheres levantaram, está registrado em Marcos capítulo 16, levantaram de madrugada cedo, foram ao sepulcro para ver o corpo do Senhor Jesus e chegando lá ele não estava. Elas voltaram apressadamente, avisaram para Pedro, João e os demais apóstolos e eles também foram verificar o fato. E chegando lá, Pedro entrou no túmulo de Jesus e viu ali apenas o travesseiro e os panos que enrolaram o seu corpo. E, de repente, Jesus aparece, vivo, transformado, livre das aflições, das angústias, e agora, vivo para sempre, ele reina ao lado do Pai. E após 40 dias com eles aqui neste mundo, eles viram com muita alegria Jesus ser elevado aos céus, no capítulo 1 de Atos, através de uma nuvem, e subiu para a glória e entronizou-se ao lado do Pai na eternidade. Livre, livre totalmente de toda angústia e de toda a aflição. E a voz que vinha do céu dizia para os seus discípulos: não assusteis, não fiquem com medo. E se Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, um dia ele voltará, da mesma maneira como vocês o viram subir para a glória. Jesus um dia voltará. Mais interessante é, voltando o texto de Paulo, quando ele diz: tenho para mim, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que se há de revelar em nós no futuro. João apóstolo escreveu para nós, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar em Jesus, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Há uma esperança. Após as tribulações, aflições e angústias deste mundo, apesar de tudo isto, há uma esperança para o cristianismo. Há uma esperança para aqueles que creem e depositam sua esperança simples e unicamente em Jesus. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, um dia também nós o ressuscitaremos para encontrar o Senhor nos ares e aí estarmos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. E Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, Paulo tinha razão ao dizer: tenho para mim como certeza que as aflições deste mundo não podem, de maneira nenhuma, ofuscar ou comparar com a glória que se há de revelar em nós no último dia. Abatidos, mas nunca desanimados. Perplexos, mas nunca destruídos. Jamais. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso exemplo. Você tem essa esperança de um dia, apesar das aflições, estar na glória, perfeito como Jesus, semelhante a Ele, o Filho de Deus, e vivendo com Ele para sempre, olhando pelo retrovisor da vida, vamos ver as aflições, vamos ver as tribulações apenas como um tempo passado, muito embora sendo elas, as tribulações e as perseguições ou as aflições, nesse tempo, sendo real, não podemos ignorar. Não podemos ignorá-las, mas um dia tudo estará no esquecimento. Estaremos com Cristo para sempre, na cidade que Ele preparou, onde não existe mais dores, não existe mais morte, não existe mais aflições, não existe mais tribulações, não existe mais nada que existe neste mundo, porque os céus é um lugar preparado para pessoas preparadas. Jesus, através da sua morte e ressurreição, nos preparou para este tempo futuro
da nossa vida, passando por aquilo que ele passou, mas vivendo futuramente a vida que ele vive agora. Por isso ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: corram com paciência a carreira que lhes está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Pelo gozo que lhe era proposto, ele suportou as aflições. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou as angústias deste mundo. E agora, sentado à destra de Deus, ele intercede por nós. Essa é a nossa trajetória, é a nossa vida, é o nosso fim, é o nosso estado final. Estar com Jesus, que tudo padeceu por nós e nos ajudará a atravessar esses momentos de tribulações, de angústias, de perplexidades, de desânimo, de muita perda muitas vezes, mas um dia tudo isso será recompensado em vermos o rosto daquele que um dia viveu aqui por nós, morreu por nós e ressuscitou para nossa justificação. Que Deus te abençoe, que essa esperança possa alcançar ainda hoje o teu coração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua graça. Obrigado, meu Deus, pela esperança que temos em Cristo Jesus. Obrigado por saber que, embora sendo grandes, presentes, reais e constantes, as aflições e opressões deste mundo, um dia estaremos livres, como o Senhor Jesus também está agora. Pedimos que essa palavra possa alcançar as pessoas que neste dia passam por momentos de tribulações, de desânimo, de sofrimento, que a sua esperança esteja colocada no Senhor ressurreto. Nós oramos com gratidão no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço, meu querido. Que Deus abençoe você e sua família, que nesse tempo de tribulação possamos olhar para Jesus, que sofreu tudo por nós, para que nele tivéssemos a esperança. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.